Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Este é o primeiro vídeo de uma nova série que iremos fazer sobre os povos pré-colombianos e o seu tema é a civilização maia. Muito bem, amigos, o termo pré-colombianos é utilizado justamente para se referir às civilizações, aos povos que existiam aqui na América anteriormente à chegada dos europeus. Como nós sabemos, em 1492, a América foi descoberta por Cristóvão Colombo sob o comando, sob o mando dos reis espanhóis. É interessante sabermos que, apesar de que a América foi descoberta em 1492 por Colombo, os espanhóis ficaram apenas ali restrito às ilhas das Antilhas, ali as ilhas do Caribe na América Central. Somente muito tempo depois, por volta de 1519, é que esses espanhóis vão se aventurar justamente ali no continente americano. Enquanto esse tempo eles ficavam nas ilhas, eles ficavam explorando, ficavam ali justamente captando as riquezas existentes ali nessas ilhas. Somente depois eles vão realmente adentrar ao continente. A América possui uma gama muito variada, muito distinta de povos, Nós temos aqui dos mais variados níveis de povos. Temos ali nos povos que estão no nível de desenvolvimento conhecido como organizações tribais. São o que nós comumente chamamos de tribos indígenas. E também, como veremos, possuíam povos em estágio evolutivo, estágio de desenvolvimento muito maior. Seriam os povos, então, que estão ali as organizações civilizadas ou as civilizações. Aqui no continente americano existiam grandes impérios que dominaram grandes territórios, subjugando outras tribos menores. Nesse quesito, nós temos de destacar primeiramente, para entendermos esse desenvolvimento desses impérios, o que vem a ser realmente a organização que nós denominamos de civilização. O que vem a ser civilização? Quando nos referimos a organizações civilizadas ou civilizações, estamos nos referindo a tipos de organizações que possuem já um desenvolvimento social, um desenvolvimento cultural mais complexo. São civilizações que podem justamente prover a sua própria existência. São geralmente sedentárias, são geralmente grupos que já desenvolveram a agricultura, já desenvolveram o pastoreio. Nesse contexto, então entendemos civilizações, as organizações humanas que já alcançaram esse nível. Aqui na América, nós tínhamos civilizações já desenvolvidas que estavam até muito mais organizadas, muito mais desenvolvidas, chegando a formar verdadeiros impérios. Nós temos aqui, por exemplo, as 3 civilizações que são o grande destaque nesses povos pré-colombianos. Estamos falando justamente da civilização maia, do Império Azteca e do Império Inca. Nós destacamos essas três civilizações, justamente porque são as mais desenvolvidas que haviam aqui no continente americano. Mas é importante sabermos, dentro do continente haviam inúmeros outros povos tão desenvolvidos quanto esses 3. Alguns já haviam desaparecido, como o povo de Teotihuacan, que construíram grandes pirâmides, uma das características que mais chama a atenção dos povos pré-colombianos. Haviam outros povos que foram subjugados por astecas, subjugados por incas. Então não haviam somente esses 3 povos, mas indiscutivelmente esses 3 povos são o que mais se destaca, o que mais chama a atenção, justamente por serem ali os mais famosos e mais desenvolvidos. Vamos começar nossos estudos justamente abordando a civilização maia. A civilização maia, meus amigos, teve o seu desenvolvimento entre os anos de 250 d.C. até 900 d.C. É importante frisarmos que quando os espanhóis chegaram aqui na América no século XVI, já haviam muito tempo, já haviam muitos anos que os maias haviam desaparecido. A civilização maia não foi extinta graças ao domínio espanhol. Eles já haviam desaparecido pelo menos ali 600 anos antes da chegada do espanhol conquistador. A civilização maia ocupava um grande território, ia desde a península de Yucatán, passando pela Guatemala, Honduras, El Salvador e Belize. Era um território realmente muito grande. Os maias possuíam um grande nível de organização.
No entanto, temos de entender uma coisa: os maias não possuíam unidade política. Os maias não possuíam unidade política. A organização maia era muito parecida com a organização que havia, por exemplo, na antiga Grécia. Não havia também unidade política na antiga Grécia, tal qual não havia unidade política aqui com a civilização maia. Dessa forma, nós temos de entender que o máximo que os maias possuíam de uma organização que abarcava toda a sua civilização era uma organização cultural, onde nós temos ali que a civilização maia compartilhava ali uma linguagem, uma língua, né, de uma maneira geral, assim, muito parecida entre todas as cidades da civilização, e também os maias compartilhavam justamente a sua religiosidade. Por isso que nós comparamos, é possível comparar a civilização maia com a Grécia Antiga, porque esses elementos são comparáveis. Tanto os maias quanto os gregos não possuíam uma unidade política e possuíam unidade cultural, justamente baseando-se numa mesma língua e também ali numa mesma religiosidade. E tal qual os gregos, os maias também não produziram um império. Não existiu Império Maia. A forma política da civilização maia era justamente a cidade-estado. E nessas cidades-estado, algumas permaneceram em ruínas e podemos estudá-las até hoje. Estamos falando dos destaques das cidades que são Copan, Palenque, Tikal, Tulum, Calakmul, Uxmal e Chichen Itza. Estas cidades grandiosas, cheias de construções incríveis, pirâmides, templos, palácios, quando os maias desapareceram, elas acabaram sendo totalmente tomadas pela floresta. Dessa forma, é através da redescoberta dessas cidades maias tão incríveis, tão maravilhosas, que nós veremos algumas daqui a pouquinho, nós veremos então que surgirá, por exemplo, o mito do Eldorado, da cidade perdida, coberta por ouro, né? É justamente através desses elementos. Claro, nós temos ali que com a chegada dos espanhóis, eles foram dominando, conquistando, descobrindo as riquezas, e conforme eles descobriam as ruínas que estavam ali envoltas pelas matas, como nós podemos observar aqui, essas imagens que vocês vão ver agora, que é justamente da cidade de Calakmul. Nós temos em Calakmul que uma das principais pirâmides, ainda está parcialmente tomada justamente pela floresta. Observem essas imagens que vocês vão ver o quanto que a floresta toma conta. Então, quando o espanhol chega no futuro, essa civilização maia já havia desaparecido, e ao descobrir suas ruínas, temos o surgimento de mitos, de cidades perdidas, riquezas maravilhosas e incontáveis, graças a essa maravilhosa engenharia que os maias desenvolveram. A organização social maia era praticamente dividida em 3 camadas. No alto nós temos justamente a família real, né? O rei, né? O rei da cidade, né? Que nós estamos falando. O rei, sua família real. Os sacerdotes, os altos sacerdotes, que eram logo o segundo em comando. Também tínhamos aqui os altos postos do governo, né? Responsáveis pela administração da cidade. E também os grandes comerciantes. Nessa camada social nós temos então os dirigentes, que comandavam a política, a religiosidade, os militares, os dirigentes militares e também ali os altos comerciantes. O comércio, é interessante dizermos que normalmente nas sociedades antigas, quando abordamos sociedades antigas, os comerciantes não estão em camadas privilegiadas. Aqui nos povos pré-colombianos, nós veremos que os comerciantes estão sempre junto das camadas privilegiadas. Uma atividade importantíssima era o comércio, além dos próprios militares. Como nós vimos, os maias, eles eram formados por cidades-estado que normalmente eram inimigas e travavam grandes guerras entre si. Por isso que os comandantes militares maias também eram privilegiados.
Antigamente, nos primeiros estudos que foram feitos pelos maias sobre os maias, acreditava-se que os maias viviam em uma verdadeira utopia. Porém, posteriormente, foram descobrindo novas realidades, novos fatos e, na realidade, descobriu-se então que de utopia a civilização maia não tinha nada. Muito ao contrário, comum eram os conflitos e guerras entre uma cidade maia e a outra, mesmo eles sendo um grupo que tinha uma unidade cultural, cultuavam os mesmos deuses, falavam as mesmas línguas, eles também tinham ali as suas rixas e as suas rusgas, principalmente tendo ali a atividade comercial como grande foco desses conflitos. Em segundo lugar, nós tínhamos ali os cobradores de impostos, né? Os guerreiros e os dirigentes das cerimônias. Nessa segunda camada, nós temos então uma sociedade, uma população que exerciam obrigações intermediárias. Nós temos ali justamente aqueles que executavam ali as principais atividades comerciais, nós temos ali aqueles que realmente comandavam áreas mais subalternas do exército e também nós temos aqueles que executavam ali, colocavam para acontecer as cerimônias religiosas. Então, eles, como estavam, digamos assim, numa espécie de local intermediário entre execução e decisão, eles também estavam ali numa área intermediária das camadas sociais dos grupos maias. E por fim, em terceiro lugar, nós temos ali os trabalhadores braçais. Nós temos ali aqueles indivíduos que executam o trabalho, né? Os trabalhadores braçais, os agricultores, os artesãos, os indivíduos que têm que realmente realizar trabalho com as mãos. Como nós sabemos, na grande maioria das sociedades antigas, esses trabalhos manuais, eles eram comumente desvalorizados. E aqui nós temos que na sociedade maia não será diferente. Dessa forma, a camada desprivilegiada da sociedade é justamente essa camada que executa o trabalho braçal, que está ali executando os trabalhos mais variados que são necessários para justamente a manutenção da civilização e das cidades maias. A economia maia era uma agricultura com práticas de comércio, ou seja, eles realizavam trabalhos agrícolas, mas também realizavam grandes práticas comerciais. Como nós vimos, comentei há pouco, a sociedade maia, as suas várias cidades-estado, eles exerciam ali uma grande atividade comercial entre si e também com outros povos. Contemporâneos à existência dos povos maias, outros povos existiram naquele momento, como os olmecas, toltecas e outros povos que existiam ali que todos realizavam atividades comerciais. Quando se fala em agricultura, destaca-se na civilização maia a prática das seguintes culturas. Os maias plantavam o milho, que era uma planta considerada extremamente sagrada para a civilização maia, ligada ali até com o nascimento da humanidade, como nós veremos ali quando falarmos da religião. Além do milho, os maias plantavam também o algodão, com o qual confeccionavam tecidos, né? O cacau, que chegava até mesmo a ser utilizado como moedas, suas sementes chegavam a ser utilizadas como moedas, e também eles plantavam o agave, do qual produziam ali fibras, né? Geralmente para fazer cordas, cordames e outros elementos, além de também produzir ali uma bebida que no futuro acabou se transformando na famosa bebida mexicana chamada tequila. A agricultura era liderada por esses produtos dos quais os maias plantavam, comercializavam entre si. Além disso, nós temos aqui também que os maias praticavam comércio com alguns desses produtos mais destacados. Na prática comercial maia, nós temos o destaque justamente para o comércio envolvendo o sal, o jade, a turquesa e também a obsidiana. A obsidiana é interessante dizer, meus amigos, que ela era utilizada não apenas para poder fabricar joias, né, utensílios, mas principalmente a obsidiana para os povos pré-colombianos era extremamente importante para a fabricação de armas. Os maias utilizavam ali a obsidiana para poder fazer punhais, para poder fazer facas, para poder fazer uma espécie de clava do qual eles utilizavam em combate. A obsidiana, né, o vidro vulcânico, era utilizado justamente para produzir esses materiais, já que
apesar de que os maias e outros povos pré-colombianos conseguiam manipular alguns metais, né, conseguiam fazer a forja de alguns metais, eles não dominaram ali a forja do ferro. Dessa forma, então, não tinham metais justamente resistentes para que pudessem fabricar espadas, escudos, armaduras. Dessa forma, então, a obsidiana era essencial para a fabricação desses materiais bélicos utilizados aí nos mais variados grupos da sociedade maia. A civilização maia também era amplamente desenvolvida em seu aspecto cultural. Claro que nós vamos destacar aqui os principais pontos dessa cultura. Por exemplo, a utilização da matemática. Como nós já vimos, os maias eram capazes de desenvolver grandes construções utilizando aspectos matemáticos e geométricos. A matemática e a geometria era importantíssima dentro da civilização maia. Geralmente, suas construções também estavam relacionadas com a astronomia, já que eles também eram capazes de desvendar ali, por meios de cálculos matemáticos, fazendo ali justamente a previsão ali até de fenômenos astronômicos de muito tempo de distância. Os maias tinham uma relação muito próxima com a questão da astronomia, justamente vinculada aos deuses, à ideia das divindades, como falaremos a respeito disso na religião. Quando nós falamos de astronomia maia, se destaca justamente o observatório que fica localizado na cidade de Chichén Itzá. Através desses estudos astronômicos, os maias eram capazes justamente de prever eclipses, de fazer estudos, fazer ali um calendário, por exemplo, o calendário maia, extremamente famoso, né, extremamente preciso, e que algum tempo atrás até ficou assim, com aspectos, digamos assim, apocalípticos, já que em 2012, o senso comum acreditava que os maias previriam o fim do mundo. Na realidade, meus amigos, o calendário maia, ele é cíclico. E em 2012, simplesmente terminaria um ciclo do calendário maia e se iniciaria um outro ciclo. Afinal de contas, diferente do nosso calendário, que é cronológico, retilíneo, onde o tempo não se repete, o calendário maia, ao ser cíclico, ele se repete várias vezes, vários ciclos, tornando-se então ali o fato de que um ciclo do calendário terminasse sendo ali totalmente comum, porque termina um e começa o próximo. Outro ponto da cultura maia que nos chama muita atenção é justamente a escrita maia. A escrita maia é uma escrita pictográfica, onde nós temos ali que eles acabam realizando ali as suas letras em formato de símbolos muito semelhantes ali com os hieróglifos egípcios, na medida em que eles também utilizam símbolos, né, desenhos, para representar ali a sua codificação escrita. A escrita maia ficou acessível para nós justamente porque em 1701 o sacerdote Francisco Ximenes realizou uma tradução que ficou conhecida como Popol Vuh. O Popol Vuh foi escrito provavelmente em meados do século XVI no idioma maia quiche. Essa tradução proporcionou que fôssemos capazes de traduzir os poucos livros que nos restaram. Quando houve a conquista espanhola, né, meus amigos, a conquista espanhola lá no futuro, alguns descendentes dos maias haviam feito ali registros da tradição maia, né, deixando assim de ser oral. Nesse quesito, então, nós temos que alguns livros acabaram sendo traduzidos pelos sacerdotes cristãos que estavam aqui. Os sacerdotes acreditavam que se eles aprendessem a língua tradicional maia, se eles aprendessem a língua ali dos ancestrais dos povos, né? Os ancestrais ali dos povos que existiam no continente mexicano, seria mais fácil justamente a sua conversão.
No entanto, o que aconteceu foi que esses descendentes dos maias acabaram, né, ensinando ali a língua tradicional maia para esses sacerdotes que acreditavam que não haveria mais condições de fazer a conversão existindo estes exemplares. Então nós vemos ali que esses sacerdotes optaram por destruir os livros tradicionais. Quase todos os livros tradicionais da história maia foram destruídos, sobrando apenas 4. Somente 4 livros maias existem, tradicionais, né? Existem até hoje. E um deles é justamente o Popol Vuh. O Popol Vuh, né? Vocês podem observar aí agora que nós temos ali essa página, que já é uma página traduzida dele. O Popol Vuh está justamente guardado na biblioteca de Newberry, em Chicago, nos Estados Unidos. No entanto, o governo da Guatemala, né, que é um dos locais onde nós temos ali grandes cidades maias, já requisitou a sua devolução para o governo americano. Mas aí, né, meus amigos, nós temos ali artefatos históricos em todos os locais do mundo ali perdidos ou extraviados, que dificilmente serão devolvidos para as suas civilizações originais. É só você pensar, por exemplo, nos egípcios, né? Os egípcios, né, também tiveram seu acervo histórico dilapidado ali, espalhado por todas as regiões do globo e dificilmente será devolvido para o seu país de origem. Porém, indiscutivelmente, o que chama atenção quando se fala da cultura da civilização maia é sua arquitetura. Nós já mostramos aqui alguns pontos muito significativos da arquitetura maia, Calakmul, o Observatório de Chichén Itzá. Vamos destacar aqui alguns locais dessa arquitetura maia. Começamos pela cidade de Palenque. Palenque localiza-se no México e é de um dos sítios arqueológicos mais importantes de toda a civilização maia. Destaca-se nessa arquitetura de Palenque justamente o Palácio Real, que vocês estão observando agora, mas indiscutivelmente o local de Palenque que mais chama a atenção, que mais desperta a curiosidade e o mistério, né, é justamente o Templo das Inscrições. O Templo das Inscrições, ou Pirâmide das Inscrições, desperta o mistério e a conspiração, a confabulação de várias pessoas. Por quê? Em 1949, dentro do Templo das Inscrições, atrás ali de uma parede secreta, de um túnel secreto, foi descoberto justamente a tumba do rei Pakal. Pakal foi um dos governantes mais importantes de todas as cidades-estado maia. Vocês podem observar agora esse busto que provavelmente deveria ser ali as feições de Pakal. Destaca-se, preste atenção, da maneira que ele coloca o cabelo. O cabelo dele está todo espetado, todo para cima, assim como nós podemos observar, justamente para fazer uma alegoria com o milho, que era sagrado. Na realidade, Pakal, ele se fez governar justamente por ter convencido a população da cidade de Palenque que ele era uma figura divina, que era filho de uma mulher mortal com um deus. Dessa maneira, ele então usava ali esse cabelo dessa forma para poder se vincular cada vez mais à figura divina. Pakal foi descoberto ali, a sua tumba foi descoberta em 1949, como disse há pouco. E o que chama a atenção é que o seu corpo estava coberto por uma máscara de jade, como você pode observar agora. E também a tampa da tumba desperta muita curiosidade, desperta muito mistério. Os conspirólogos, né, vão dizer ali que na tampa da tumba do rei Pakal está ali impresso a verdade a respeito da interferência dos alienígenas na civilização maia. Mas não tem nada a ver com isso.
Como vocês podem observar, os conspirólogos dizem que a tampa da tumba revela ali um desenho que mostra justamente ali o rei Pakal dentro de uma espaçonave. Mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, Pakal ali está sendo seguro ali pelo deus dos mortos e sendo tirado do Xibalba, né, e levado até os céus. Os maias acreditavam que havia três mundos: o submundo, o Xibalba, o mundo humano e digamos assim, a espécie de céu. Dessa forma, então, o rei Pakal está sendo retirado do Xibalba, o mundo dos mortos, e levado para o céu. Mas, né, meus amigos, para conspirólogos, explicações tão simples acabam não tendo validade. A tumba do rei Pakal, encontrada em Palenque, desperta ali justamente o interesse e a atenção de várias pessoas justamente por causa desse detalhe aí sobre a tampa e o desenho da tumba do rei Pakal. Outro local extremamente famoso quando falamos da arquitetura maia é justamente a cidade de Chichén Itzá. Chichén Itzá é muito famosa porque nós temos lá uma pirâmide maravilhosa que é a pirâmide de Kukulcán. Kukulcán, uma das representações de uma divindade, né, maia, e também vai ser herdada pelos outros povos, né, que também vão acreditar nela. Essa divindade responsável pela chuva, pelas tempestades e também pela irrigação ali das plantações, possui essa pirâmide que é realmente maravilhosa. Chichén Itzá também é famoso não apenas pela sua pirâmide, mas é porque lá também nós temos o mais preservado observatório que nós já até vimos anteriormente. Porém, uma das construções mais interessantes de Chichén Itzá, além, claro, de sua pirâmide, que é incrivelmente maravilhosa, um detalhe: a pirâmide de Chichén Itzá, ela estava tomada também pela vegetação, ela estava totalmente coberta pela floresta. Como nós falamos, os maias, né, ao desaparecerem, ao abandonarem suas cidades, acabaram permitindo que a floresta tomasse conta de seus territórios. E Chichén Itzá não foi diferente. Observe essa imagem que vocês vão ver como que estava a pirâmide de Chichén Itzá quando estava completamente tomada pela vegetação e pela floresta. Além da pirâmide de Chichén Itzá, destaca-se ali também o famoso campo de bola maia. Os maias jogavam uma espécie de bola, né? Uma mistura assim de basquete com futebol, né? Interessante é que essa mistura de basquete com futebol não podia ser tocada, a bola não podia ser tocada nem pelas mãos, nem pelos pés, onde o máximo que poderia tocar a bola era o quadril e os ombros. Essa atividade, né, geralmente também era utilizada como uma encenação de combate. Como as cidades-estados muitas vezes eram rivais, às vezes, ao invés de lutarem, eles resolviam as suas diferenças através de um jogo de bola. E neste jogo de bola aí, o vencedor acabava, né, como o nome já está falando, acabava vencendo a disputa. O campo de bola de Chichén Itzá, ele é interessante porque ele é construído dentro de uma acústica muito boa. Os adversários, né, ele é construído de pedra dos dois lados, com esses desenhos que vocês podem observar aí aparecendo, né? Esses desenhos ornamentam toda a extensão do campo de bola de Chichén Itzá, e a maneira que as pedras foram dispostas, elas criam um verdadeiro corredor. Um corredor de sonoridade, onde os adversários poderiam se ouvir tranquilamente estando sentados em lados completamente opostos. O interessante a respeito dessa questão ali do jogo de bola maia é justamente que, como eu comentei, ele era muitas vezes utilizado para resolver questões de diferenças em vez de utilizarem a guerra. Mas isso não significa que não acabava existindo violência nesse jogo de bola. Por quê?
o time da cidade que era derrotado normalmente acabava sendo feito prisioneiro pelo vencedor e o derrotado acabava sendo sacrificado em honra aos deuses. A arquitetura maia era realmente incrível. Quando nós falamos da pirâmide de Chichén Itzá, nós falamos também que ela é a pirâmide do deus Kukulcán, né? Uma das formas do deus Kukulcán é justamente a serpente emplumada. E a pirâmide de Chichén Itzá, ela evoca a figura do deus. Se você observar agora, você vai ver que aos pés de uma das suas escadarias, logo abaixo dele, existem as cabeças das serpentes, a cabeça do deus Kukulcán. E ela foi projetada de uma tal maneira que em determinado dia do ano, se não me engano, no solstício de verão, a sombra da pirâmide se projeta na escadaria, fazendo a movimentação do corpo da serpente do deus Kukulcán. Isso nos mostra o quanto era desenvolvida justamente ali a arquitetura maia, onde nós temos ali a sua ligação principalmente com suas divindades. Outro local que chama muita atenção dentro da arquitetura maia é a pirâmide de Tapenapa. A pirâmide de Tapenapa, quando estava tomada pela floresta, ela chegou a ser confundida com uma montanha. Você pode observar nessa imagem que no topo dela foi feita uma igreja, uma construção, já que os espanhóis não conseguiam discernir que era uma pirâmide. Na realidade, Tapenapa não é uma pirâmide, mas são 4 pirâmides sobrepostas. Ela é realmente gigantesca. Se você observar aí, você pode ver que na imagem aparecem alguns carros, até algum ônibus, para a gente poder comparar com a quantidade, a grandeza de Tapenapa. Tapenapa possui um volume de 4,45 mil metros cúbicos. Ela é 30% maior em sua base do que a pirâmide de Quéops e possui 65 metros de altura. A pirâmide de Tapenapa, se você observar agora, nós temos ali essa maquete que nos mostra o quão grandiosa ela é. Até hoje, foram escavados mais de 8 quilômetros de túneis dentro da pirâmide de Tapenapa. Ela ainda é um dos alvos, ela ainda é um dos locais preferidos de escavações. Porque, como nós vimos anteriormente, né, se lá no Templo das Inscrições, em 1949, foi encontrado a tumba do rei Pakal, e o templo das Inscrições nem é tão grande assim. Imagine o que é possível de se encontrar, o que poderá ser encontrado ao ser pesquisada aí a pirâmide de Tapenapa. No entanto, por enquanto, ainda nada tão misterioso quanto a tumba do rei Pakal foi encontrado nesse local. E já que falamos de sacrifício, chegamos então à questão da religião dos maias. Os maias eram politeístas, louvavam deuses da natureza. O seu panteão era muito diversificado, existindo deuses das chuvas, das colheitas, deus da morte, deus do sol, o mais importante, o deus da lua, né? E os maias acreditavam que esses deuses precisavam de sacrifícios recorrentes para terem a sua força reabastecida. Os maias acreditavam principalmente de que os deuses foram responsáveis pela criação do universo e da humanidade. No mito da criação da humanidade maia, nós temos então que os deuses tentaram criar a humanidade de várias formas. Utilizaram madeira, mas os seres que surgiram da utilização da madeira eram seres desrespeitosos, que não louvavam as divindades, por isso foram abandonados. E esses seres acabaram se transformando, segundo a mitologia maia, nos macacos das florestas. Por fim, os deuses maias acabaram então utilizando o milho para realizar ali a elaboração da humanidade. Pegaram o milho, elaboraram uma massa de milho e colocaram seu próprio sangue nessa massa de milho. E ao colocar o próprio sangue na massa de milho, então, este milho floresceu, dando a vida, então, surgindo dessa forma a humanidade. Dessa forma,
Os maias acreditavam que os deuses usaram seu próprio sangue para fazer a humanidade surgir. Não apenas isso, além de usar o sangue para fazer a humanidade surgir, eles usaram outras partes de seus corpos para fazer as florestas, as montanhas, ou seja, os deuses colocaram sua própria essência, sua própria matéria na construção e na elaboração de tudo que existe. Dessa maneira, os deuses que ao utilizarem sua própria energia, sua própria força, seu próprio sangue, acabaram cedendo parte dessa força para tudo que existe, podendo eles ficarem enfraquecidos. Dentro da mitologia maia, os deuses lutavam contra as forças do mal todas as noites, e todas as noites esses deuses saíam vitoriosos e por isso o sol sempre amanhecia. No entanto, esses maias acreditavam que, em caso da falta de chuvas, em caso de doenças, em caso das intempéries, significava justamente que os seus deuses estavam enfraquecidos e por isso, estando enfraquecidos, necessitavam de ser, entre aspas, reabastecidos. Dessa forma, então, surgiam os sacrifícios. Os sacrifícios humanos eram recorrentes. Grande parte desses sacrifícios eram feitos por voluntários. Era uma grande honra ser sacrificado, dar a sua vida, sua força para poder reabastecer aos deuses. No entanto, às vezes era necessário justamente uma grande quantidade de sacrificados. Por isso, os maias faziam expedições militares e faziam expedições de guerra para combater cidades vizinhas, povos vizinhos e dessa forma obter uma quantidade significativa de prisioneiros para serem sacrificados. As expedições maias para obter pessoas para sacrificar era recorrente. A grande maioria das cidades maia fazia esse tipo de coisa, já que, como comentamos, eles tinham justamente ali uma religiosidade em comum. Sacrifícios humanos na América Central, na América do Sul, ou seja, sacrifícios humanos na América não é uma novidade. A grande maioria dos povos fazia esse tipo de coisa. E esse sacrifício era feito dessa seguinte maneira. Sacerdotes, seguravam o sacrificado sobre uma pedra ritual, utilizando uma lâmina de obsidiana, eles abriam o peito desse sacrificado e, nas maioria das vezes, retiravam o seu coração ainda pulsando. Essa prática, para nós, horrível e horrorosa, para eles era normal. E como comentei há poucos, existiam muitos voluntários para isso. Não era esta a única forma de realizar sacrifícios. Existia uma gama variada de maneiras de fazer sacrifícios. Sacrifícios onde o sacrificado era esfolado vivo, sacrifícios onde esse sacrificado ele era esquartejado, ou seja, uma gama variada de maneiras. Tudo mediante a necessidade que os deuses estavam precisando. Também havia uma maneira onde o fortalecimento dos deuses era feito apenas pelos reis e pelas rainhas, que acabavam cedendo o seu próprio sangue para abastecer os deuses. Essa imagem que vocês estão vendo na tela é justamente uma dessas formas, onde tanto a rainha quanto o rei passavam uma corda, sobre uma espécie de corda na língua, obtendo a corda toda cheia de vidros de obsidiana, cortando a boca, cortando a língua, fazendo então pingar sangue. Além de passar essa corda na boca, eles também passavam essa corda nas suas genitálias, nas suas partes íntimas, justamente para mais uma vez fazer o sangue fluir e dessa forma acabar fortalecendo os deuses. Essa é uma das maneiras de que os reis maias se fortaleciam. Por quê? Ao fazer esse ritual, o rei e a rainha maia também se vinculavam à identidade divina, fazendo então entendermos o quanto era importante essa questão da devoção aos deuses também como forma de garantir o governo político das cidades maias. Por volta do ano 900, então as cidades maias passam a ser
abandonadas. Infelizmente, nós não sabemos ainda quais foram os motivos que levaram as cidades maias a serem abandonadas. Não sabemos se foram doenças, guerras, secas, pragas. Não temos ainda informações suficientes para poder estabelecer quais foram os motivos para que as cidades-estado maias fossem abandonadas. Os maias, ao abandonar suas cidades-estado, acabaram se misturando e se vinculando a outros povos. Dessa maneira, apesar de que a civilização maia deixou de existir por volta do ano 900, alguns descendentes maias ainda existem na região do México, da Guatemala e de outros locais da Mesoamérica até hoje. Meus amigos, finalizamos aqui a primeira parte de nossos estudos acerca das civilizações dos povos pré-colombianos. Dessa maneira, estudamos nesse vídeo a civilização maia, uma das mais incríveis, mais interessantes e mais maravilhosas civilizações que existiu em toda a história da humanidade. Nos próximos vídeos daremos continuidade aos estudos dos povos pré-colombianos e, a partir de agora, iremos falar sobre impérios que dominaram grandes extensões de terra aqui na América. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se ele trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho, compartilhe e ajude o História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!